Galera, no final desse vídeo eu tenho um recadinho muito épico pra dar pra vocês, então assiste até o final pra não perder, fechou? Olá, heróis e heroínas, eu sou o Dan, sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente a gente vai seguir com os reviews do mangá de Boku no Hero Academia. Dessa vez com o capítulo 269 do mangá. O novo inimigo mais poderoso de todos os tempos está prestes a nascer. Aquele que apresenta o maior perigo para o One for All e também para todo mundo dos heróis. E vamos ver como tudo isso tá acontecendo no mangá. Eu conto muito com o seu apoio para deixar o likezão, gostei aí embaixo e é claro, se inscrever no canal se ainda for novo por aqui. Se não for novo, dá uma conferida se por algum motivo louco o YouTube não te desinscreveu. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo! O capítulo se inicia em meio a todos aqueles tubos de experimento. Ali um grande vazamento estava acontecendo porque eles já estavam sendo destruídos pelos heróis. Bem, conseguimos ver que a Mirko estava caindo em meio a tudo aquilo. E agora a gente estava vendo um pouco de esperança pra todo mundo. Afinal, aquele inimigo talvez agora tivesse sido derrotado. Vemos então a heroína Coelho Mirko caída ao chão. Ela estava muito ferida, muito machucada. Mas em momento nenhum ela pensou em desistir. Ela não estava nem ligando pra sua condição. Ela continuava ferida ao chão, mas agora mais esperançosa. Ela conseguiu se manter firme até o final pra cumprir a sua missão e salvar todo mundo. Neste ponto a gente vê que ela estava acompanhada do Endeavor e o herói das chamas estava ao seu lado dizendo que agora cauterizaria todos os ferimentos da heroína, pedindo para que ela aguentasse o máximo possível. Isso com certeza acabaria doendo muito porque ele usaria suas chamas para curar os ferimentos dela, para fechar os seus ferimentos. Mas Mirko continuava demonstrando a grande heroína que ela era, porque ela não estava nem aí para si mesma. Ela dizia pro Endeavor não se concentrar nela porque ainda o Shigaraki estava lá. Neste ponto, o Endeavor começa a pensar no quão grandiosa era a heroína Coelho Mirko. Ele dizia que já fazia quase 5 minutos desde que ela contatou todo mundo daquele lugar. Ela estava ali enfrentando vários gnomos falantes sozinha. E mesmo assim ela não desistiu por nenhum instante e agora, mesmo ferida, ela ainda continua pensando em salvar todo mundo e deixando a si mesmo de lado. Endeavor então começava do seu jeito sério, sorrir e dizer que ela tinha que adicionar isso ao que ele também já devia a ela por Kyushu. Ele dizia que ela devia se concentrar em ficar viva, em permanecer bem. E ele estava falando neste momento de quando a Mirko chegou pra proteger ele e o Hawks do Dabi. Ela então começava a gritar com o Endeavor, dizendo que ele nem tinha que se preocupar com isso porque não estava devendo nada pra ela. Neste ponto, enquanto estávamos vendo essa reunião da dupla heróica, ouvimos uma voz se aproximando. Algo estridente vinha gritando de cima de Endeavor: "Você é o número 1, eu preciso de mais." O herói das chamas, o herói número 1, fica completamente assustado ao ver alguém chamando por ele e começa a olhar imediatamente pra cima. Neste ponto, um gnomo gigante surge ali. Ele estava desesperado pra continuar sua batalha. Aquele monstro estava furioso. E ele descia gritando, pedindo pra que Endeavor desse a ele essa sensação maravilhosa um pouco mais. Ele queria experimentar cada vez mais esse prazer. Enquanto isso, a gente vai pra um outro lugar onde a batalha entre os heróis e os gnomos continuavam em meio àquele laboratório. Todos estavam se esforçando muito, todos estavam dando o máximo de si, enfrentando aqueles grandes adversários. Neste momento, os heróis começam a todos receberem ao mesmo tempo uma mensagem. Era Mirko. Ela chamava por todos dizendo: "Ouça pessoal, o Shigaraki está nessa cápsula lá atrás." O Crush é o primeiro herói a perceber a mensagem e ele começa a ficar muito feliz por ver que a Mirko ainda estava viva. Mesmo assim, novamente, ela não se preocupava consigo mesma e continuava dando a sua mensagem. Ela dizia com dificuldade que a cápsula provavelmente ativaria ele, assim como todas as outras coisas que estavam ali. Todo mundo iria acordar com um único choque de eletricidade e aí vão começar a se mover por ali. Mirko estava dizendo, na verdade implorando para que não deixassem que o Shigaraki acordasse. Ela dizia que ele já não voltaria mais como um vilãozinho como era antes. E toda a batalha dos heróis continuava e também aquele gnomo, ele estava furioso porque estava sentindo que não conseguia mais se regenerar. Ele dizia que o seu corpo não estava mais se restaurando. Tudo isso porque ainda não conseguiu usar sua individualidade, é claro que era graças ao Aizawa. Aquele herói continuava concentrado em olhar pra ele pra impedir que o seu poder voltasse a funcionar. Ele não ia deixar que aquele gnomo continuasse causando problemas pra todo mundo, era esse o seu foco na batalha. O High-End, olhando pra Aizawa, começava a dizer que todo o poder que ele recebeu sendo transformado em um grande gnomo estava sendo completamente restringido. Tudo isso por aqueles heróis que estavam usando sua força pura pra passar por cima deles como se não fossem nada. Os heróis continuavam unidos, trabalhando juntos, e eles diziam pro Erased e também pro Present Mike pra eles irem na frente. Todos os outros heróis ali diziam que eles iam acabar com aqueles gnomos primeiro e logo depois disso estariam atrás daqueles dois. Eles todos sabiam que os reforços logo iriam chegar em questão de segundos, mas mesmo assim Aizawa sentia que esses poucos segundos ainda eram um grande problema. Ele se perguntava se era isso que a Mirko queria dizer. E enquanto isso continuava enfrentando o gnomo. Neste momento Aizawa começa a pensar que o gnomo que escapou do seu apagamento provavelmente começou a lutar com o Endeavor. Ele foi atacar a Mirko e ele, e sim, ele estava correto. Ele dizia que aquele cara ficou tentando ficar fora da sua linha de visão, e ele realmente poderia apagar sua individualidade
individualidade novamente, mas ele não pode se dar o luxo nem mesmo de piscar nesse ponto. Aizawa sabia que não podia deixar os outros três ali recuperarem suas individualidades, então ele não pode seguir em frente ainda. Mesmo assim, os outros heróis continuavam lutando, o herói olho armado continuava usando suas habilidades e se esforçando ali, e o Present Mic chamava pelo seu nome X-Less. Mesmo assim, ele respondia que ele junto a Aizawa deviam entrar imediatamente. Todos os heróis concordavam que aqueles dois eles tinham que avançar, e mesmo assim, aquele Nomu não ia aceitar algo assim. Ele rapidamente entra na frente dos heróis, questionando onde eles pensavam que iam, falando que não ia deixar eles fazerem o que quisessem ali. Mesmo assim, ninguém tava naquele lugar pra desistir. Imediatamente o Crust lança o seu escudo diretamente naquele Nomu, fazendo com que ele saísse de frente da passagem para que seus companheiros atravessassem. Ele gritava para que eles fossem rapidamente, para que eles saíssem logo dali naquele instante. Ele olhava principalmente para o Aizawa e pro Present Mic e dizia: eu deixo tudo na mão de vocês. E o Present realmente tomou a frente naquela batalha. Ele foi correndo, ele foi pra cima com tudo. Ele saltou em meio àquele lugar pra cumprir a sua missão, e enquanto isso a gente via também o doutor. Aquele cara tava em desespero, ele dizia que as suas máquinas estavam perdidas, mas se perguntava se os dados estavam bem. Ele então conferia isso e dizia que sim, estavam perfeito. Mas mesmo assim, ele sabia que Shigaraki teria que acordar logo antes que todo o fluido vazasse dali. Aquele cara amaldiçoava os heróis, dizendo que ele não queria ter que despertar o garoto antes que estivesse tudo completamente pronto. O doutor começava a gritar que os frutos dos seus esforços e do All for One todos estariam completamente perdidos. Isso juntos a talvez os seus sonhos pro futuro. Nesse momento, então, ele pressiona um botão, ele abre tudo aquilo e começa a gritar: por favor, desperte agora, Shigaraki Tomura. Mas nesse momento também, enquanto ele já estava fazendo tudo aquilo, o Present já chegou atacando. Aquele cara usa o Load Voice imediatamente e sim, uma grande rajada vai em direção àquele tubo onde estava o Shigaraki e destrói ele completamente, mandando o doutor para longe também. No meio daquela explosão, a gente via que tudo estava sendo completamente destruído. Todas as aparelhagens, todos os fluidos ali, tudo estava indo ao chão em apenas um instante com apenas um único ataque. Os dois heróis estavam no meio daquilo e sim, eles estavam conseguindo espalhar tudo por todo aquele lugar, deixando o doutor completamente aterrorizado. Ele gritava de raiva e também de tristeza ao ver que os heróis realmente estavam conseguindo cumprir as suas missões. Nesse momento a gente via que o próprio Shigaraki Tomura estava caindo, estava tudo afundando ali. Aquele tubo quebrou completamente, todo o fluido se espalhava por aquele lugar. Enquanto isso, o Present Mic corria em direção ao doutor, ele estava indo diretamente em direção a ele. Neste ponto, aquele cara era o pior empecilho, era o vilão final, afinal ele estava criando não só os Nomos, como também o Shigaraki perfeito. Neste momento a gente começa a ver um pensamento do Present. Ele primeiro pensa no seu nome, Yamada, e depois a gente via que era o Aizawa que estava o chamando. Tudo isso um pouco antes de acontecer aquela missão. Os dois estavam conversando e eles decidiram uma coisa: se um fosse, o outro também estaria ali. Neste momento o Present Mic e o Yamada, ele estava pensando um pouco no passado. Ele se lembrava da sua juventude e começava a pensar que parecia que aqueles sonhos que eles tinham quando eram apenas garotos, agora, tudo estava se transformando em um grande pesadelo. Um pesadelo que ele estava vivendo ao lado do seu amigo Aizawa. Ele dizia que pensar que eles poderiam estar os três juntos novamente, mas agora, ele precisava confirmar se tudo aquilo era real. Aquela era sua missão e também do Aizawa. Todos eles estavam lutando juntos novamente, e dessa vez, a gente estava vendo que aquele era o novo golpe dele, talvez o DJ Punch. Ele dá um socão direto na cara do doutor. Ele nem precisou usar sua individualidade, só os seus punhos foi o suficiente ao lado da sua raiva para mandar aquele cara pra muito longe. Present Mic tava furioso, a gente via isso no seu olhar, e ele dizia que tudo isso foi porque aquele cara fez um dos seus amigos chorar. Vimos então que agora os heróis já estavam conseguindo se aproximar dali, e bem, um deles consegue chegar diretamente a Shigaraki Tomura, que agora estava caído ao chão. Ele toca naquele vilão, pede pra esperar um pouco e depois percebe que aquele cara já não estava respirando. Ele então começa a olhar mais de perto pra Shigaraki e começa a dizer que o coração dele estava completamente parado. Neste ponto, o Present continuava ali, batendo no doutor, e bem, o médico começa a dizer que aquele vilão estava no estado de semi-vida, pra suportar melhor todo o processo. Basicamente, aquela cápsula servia pra facilitar o procedimento, preservando ele e mantendo-o vivo. Neste momento, o doutor começa a chorar completamente desesperado. Ele estava muito triste, mas não pelo que estava acontecendo com ele. Aquele cara dizia que ele tinha vivido todos esses anos da sua vida apenas para o bem do jovem Shigaraki, e agora ele estava testemunhando tudo isso. Neste ponto, todos os outros heróis, os reforços começam a chegar ali. Vários heróis profissionais estavam se juntando à luta e caçando os Nomos que estavam por aquele lugar. Eles estavam passando por aquele ambiente e enfrentando todos os inimigos que estavam em seu caminho, dizendo que já estava ficando tudo bem. Todos estavam percebendo que aquela batalha já estava prestes a chegar ao fim, e o doutor também. Ele dizia junto aos seus Nomos que tudo estava completamente acabado. Neste momento, a gente via que a batalha dos heróis profissionais contra os grandes Nomos High-End estava chegando ao fim. Agora, com vários e vários reforços, eles podiam vencer, as chances tinham aumentado e agora sua vitória já estava quase iminente. Ainda mais com o vilão dos vilões caídos ao chão, mas Shigaraki ainda estava ali. Ele estava no estado de semivida, mas ainda podia despertar, e então a gente via ele caído e também víamos o rosto do All for One. Ali terminava os sonhos do maior vilão de todos os tempos, ou talvez não. Mas isso a gente só vai saber no próximo capítulo de Boku no Hero Academia, onde finalmente poderemos ter o despertar do maior vilão de todos os tempos, aquele que supera o poder do
One for All e do All for One. Shigaraki Tomura pode ser o maior risco pra todo mundo dos heróis. Mas eu quero saber o que vocês acham sobre isso. Como vai ser o retorno de Shigaraki Tomura? Eu acredito que pro Midoriya se tornar o maior dos heróis, ele vai ter um inimigo à altura. E este inimigo com certeza pode ser Shigaraki Tomura. Mas é claro, eu quero saber da opinião de vocês, então comenta aí embaixo. Pessoal, como eu tinha avisado pra vocês que no final do vídeo a gente teria um assunto muito bacana pra conversar, e bem, essa é uma apresentação de um produto muito legal pra você que quer aprender a desenhar e conseguir fazer seus próprios personagens de anime do jeito que sempre imaginou. Desenhar eles fazendo o que você quiser, do jeito que você quiser. Conseguir desenhar do zero qualquer personagem. Bem, existe um curso muito bacana pra isso chamado Método Fanart. E ele ensina qualquer pessoa a aprender a desenhar do absoluto zero. Eu sei que vocês vão curtir demais aprender a desenhar o seu personagem de anime ou de mangá. Então é só conferir o primeiro link que tá aí na descrição. Aí você se cadastra no curso e já começa a ter as aulas pra conseguir aprender a desenhar. E você vai de todos os níveis. Se você estiver começando agora sem saber nada, você vai aprender. E se você já sabe desenhar, você vai melhorar ainda mais. Então confere aí embaixo, o link tá aí na descrição.